Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí, não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Bom, todo mundo tem uma boa história para contar, né? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada para você que está aí na madrugada nos acompanhando. E essas histórias, gente, a gente gosta muito de contá-las aqui no nosso programa, porque a gente precisa saber contar essas histórias. E isso é muito legal, porque os horizontes vão se abrindo. E hoje a gente vai se abrir bastante, né? Nós vamos falar sobre cidade, sobre política, sobre clima. Nós vamos falar com o professor do UFMG, urbanista, professor da área de arquitetura, né, do curso de arquitetura do UFMG, com doutorado em São Paulo. Ele é um cara muito legal, ele foi um dos fundadores da revista Piseagrama, ele também é um colaborador da revista Piauí e é um agitador, um mobilizador social. É muito bacana. E a gente vai conhecer um pouco da história dele e da história desses projetos todos. Estou falando do professor Roberto Andrés, que está aqui com a gente. Tudo bem, Roberto? Elias, que bom estar aqui, finalmente acertamos. Acertamos a agenda, né? Que loucura. A agenda aqui uma loucura e a sua agenda também uma loucura. Também está meio apertada. Mas eu queria começar, na verdade, eu queria ir lá para o ano, eu vou começar um pouco no passado, depois nós vamos para o futuro, tá? Vou fazer uma bagunça aqui. Eu queria ir para 2013, junho de 2013. Onde é que você estava? Rapaz, eu tenho uma história de junho de 2013, porque eu já era envolvido com a questão do transporte da tarifa zero. Eu tinha conhecido o Lúcio Gregori, que é o proponente da tarifa zero em São Paulo, lá nos anos 90. E eu estava vendo aqueles protestos acontecerem em São Paulo, antes deles ficarem nacionalizados. Quando estava no começo, eu conhecia essas pessoas, eu participava desses círculos, né? Eu estava vendo a polícia bater, os protestos crescerem, e a imprensa debatia tudo, menos o transporte. E aí eu escrevi um artigo e mandei para aquele site, Observatório da Imprensa. Sim. Do Alberto Diniz, né? Alberto Saudoso. Diniz, grande jornalista brasileiro. E o artigo eu chamei de Imprensa e Tarifa Zero, que foi uma provocação de que a imprensa estava nota zero nesse debate, porque não estava fazendo o debate do transporte. E eu tinha uma viagem para um congresso fora do Brasil, no dia 10, 12 de junho, não lembro direito. E aí eu mandei o artigo para ele, até para o Diniz mesmo. Isso. Peguei o avião e viajei. Desci em Roma. Quando eu cheguei em Roma, e passou 2 dias, eu fui olhar a internet, fui olhar, o Brasil era outro. Caramba. Cara, não era o mesmo Brasil que eu conhecia. Porque nesse tempo foi a virada que teve aquele protesto de 13 de junho em São Paulo. Em São Paulo. E no dia desse protesto teve aquela grande violência policial, uma comoção nacional e todo mundo começou a se comover, ir para a rua também, vamos para a rua também, todo mundo e tal. Eu falei, caramba, mas eu conhecia um país, aí eu viajei, entrei no avião, cheguei aqui e aí tem outro país acontecendo. E eu ficava de lá olhando, vendo meus amigos, gente presa, gente apanhando da polícia, as pessoas já com táticas que eu nunca tinha ouvido falar, vão jogar bolinha de gude na polícia, nos cavalos. Tudo aquilo assim muito rápido, sem entender direito. E eu voltei, cheguei no final do ciclo e participei ainda das últimas manifestações. Aqui em BH? Aqui em BH. Isso. E ajudei a fundar o movimento Tarifa Zero na ocupação da Câmara Municipal no início de julho de 2013. Mas então eu tenho essa participação muito estranha, porque eu passei uma parte do ciclo completamente ansioso, vendo notícias pelo Facebook, que era o que a gente usava na época. Isso mesmo. E tentando entender. Todo mundo estava tentando entender, mas eu ainda estava de longe, então a minha dificuldade era maior. O Roberto, aqui em Belo Horizonte, eu lembro que eu estava na Rádio UFMG Educativa naquele momento. E a gente começou a acompanhar aquelas manifestações, e elas começavam no centro da cidade, ali na Praça 7, e iam caminhando pelo Antônio Carlos. Mas quando chegava ali na trincheira, próximo ao UFMG,
o pau quebrava. A polícia descia a lenha. Exatamente. E tinha uma turma da manifestação também que aparecia ali naquele momento para bater de frente. Sim, sim. Isso, como é que você avalia isso hoje, hein? E ali morreram 2 pessoas, né? Exatamente. Jovens, o Douglas e o Luiz Felipe, jovens trabalhadores assim da classe C emergente. Eu acho que eles dizem muito respeito a quem foi às ruas naquele momento. Porque tinha muita gente na rua. Mas teve um perfil que não vai tanto às ruas e que foi naquele momento, que era um jovem filho da classe C emergente, que a família vinha de uma situação mais básica, de mais dificuldade, de repente aquele é o primeiro da família a acessar a universidade, é aquele que passa a sonhar mais longe, e eles foram para as ruas, e esses 2 morreram ali fugindo da polícia, eles tentam pular entre uma pista do viaduto e outra, só que tem um buraco no meio que eles não viram, né? E eles caem lá embaixo. Mas ali era realmente a questão do território FIFA, né? Era a polícia militar brasileira servindo a uma entidade internacional que havia privatizado uma parte do espaço público no Brasil, criando exceções na Constituição. Porque você não pode impedir que um bar de fulano ou de Beltrano, que é dentro dessa área, funcione normalmente. Mas isso foi impedido naquele momento. Né? Você impediu que a pessoa que fosse dona de um estabelecimento comercial exercesse sua atividade que ela pode exercer, né, naturalmente no país. Igual a gente teve com o Stock Car aqui também. Stock Car aconteceu a mesma coisa. E ali, naquele momento, o pau quebrava. E aí tinha essa figura dos black blocs, que eram os que topavam enfrentar a polícia. Exato. Jogava pedra na polícia, jogava coquetel molotov, sei lá o que eles arrumavam. Isso. E apanhava, e vários, né, machucaram, muita gente foi presa, realmente. Quebrava também os Quebrava concessionária, banco e derrubava carro. Eles tinham 3 alvos. Eles não faziam violência contra as pessoas, né? Eles revidavam da violência policial e eles atacavam esses 3 símbolos. Concessionária, né, automóvel e banco. De certa forma, uma crítica ao capitalismo. Né? Era um pessoal muito autonomista, muito radical e que tinha uma crítica forte à esquerda, né, ali marcando naquele momento. Um colega meu chamava de Lupen do proletariado. Lupen do proletariado, é isso. Muito interessante, né? Muito legal. Vamos lá. A própria UFMG, que é uma universidade pública, ficou fechada também. O Exército chegou a ocupar, né? Isso foi lamentável. Aquilo foi um papel que a UFMG não deveria ter prestado, né? Eu, como professor da UFMG, lamento que isso tenha acontecido. Que a UFMG abrigar o Exército para fazer uma certa emboscada, né, com os manifestantes, porque de repente as pessoas passaram, o Exército sai e elas ficam presas entre duas barreiras, né, de cerceamento policial. Mas ainda, né, para falar um pouquinho de 2013, é um momento que a gente teve muita dificuldade de decifrar, né? Por isso que eu fui fazer meu doutorado fui escrever um livro sobre, porque eu falava, caramba, cara, tem alguma coisa que aconteceu ali naquele momento e que a gente não soube entender, e eu menos ainda, que eu fiquei 15 dias fora aqui, mas que, de certa maneira, diz sobre questões que aconteciam no país, né? Existia um empoderamento de uma juventude que, naquele momento, queria mais. Isso. Queria mais direitos, né? O que pedia educação padrão FIFA, quer dizer, eles queriam uma qualidade da educação pública, pedia mais investimento em saúde, em transporte, que era a principal pauta, né? Ou em direito à manifestação, apareceu muito também, né? Contra a violência policial, etc. E aparece também um outro setor muito crítico à corrupção. Então, assim, tinha uma semente ou alguns grupos mais à direita que começavam a se organizar, mas eles nunca foram majoritários em 2013, e o que foi majoritário foi essa coisa que ficou meio indecifrada, porque a esquerda não identificou como de esquerda. Mas era, obviamente, progressista, eram pessoas que pediam mais direitos, isso está no nosso campo, né? Claro, e apesar da Dilma ser a presidenta, né, na época, era uma crítica a ela também. Era uma crítica também a ela, ao sistema todo, mas quando a gente olha... E aí eu fiz uma coisa na tese que está nesse livro. Eu fiz um levantamento e uma análise de mais de 6 mil cartazes que estavam expostos nas ruas. Então, foi um negócio trabalhosíssimo, a gente montou uma equipe, fiz um crowdfunding, levantou um dinheiro, pagou bolsista, estagiário, programador. E a gente levantou esse cartaz e aí transcrevia. Hoje com IA seria mais fácil, mas a gente transcrevia cada um deles assim, na mão, né, para falar educação padrão FIFA. Então a gente transcrevia essa frase e a gente punha as categorias. A categoria era crítica à Copa do Mundo, porque tinha uma crítica implícita, e a favor de mais políticas para a educação. E a gente põe categoria em cada um deles. E no final a gente pôde, então, olhar, o que se falou mais, né, nessas ruas, nesses 6 mil cartazes, em mais de 20 cidades que a gente capturou e tal. E o que se falou mais foi transporte. São 4 grandes grupos, assim, né? O primeiro era transporte mesmo. E isso não se vê só na minha pesquisa dos cartazes, a gente vê também no Ibope, Datafolha, do período e tal.
depois era a questão de crítica à Copa do Mundo, depois era educação e saúde, e por fim essa questão da corrupção. Ainda assim, a gente tinha outros temas mais difusos, como o direito à manifestação, que aparecia muito, e já tinha uma agenda progressista de gênero, principalmente de gênero e anti-LGBTfobia. Isso. Então, assim, já tinha aqueles cartazes que eram Feliciano, o doente é você, porque o Marco Feliciano era aquele político que queria fazer a cura gay. Então já tinha isso não era pequeno, não era insignificante. Mas, por fim, nos cartazes, quando a gente olha para os políticos que aparecem, o Marco Feliciano recebe mais críticas do que a Dilma Rousseff. Então, assim, você tinha mais crítica a um deputado federal conservador do que a presidente da República, que seria naturalmente o alvo maior, né? Maior, porque é a figura que está em maior evidência. Né? Você tem muita crítica aos prefeitos, ao Márcio Lacerda, ao Aécio Neves, Sérgio Cabral no Rio, Geraldo Alckmin em São Paulo, Haddad. A crítica estava muito difusa, mas ela não era antipetista. Mas ela virou, né? Mas assim, aí depois a gente tem uma outra fase, 2015, após a eleição de 2014, e aí a gente começa com um movimento antipetista, com uma clivagem esquerda-direita, que não era a clivagem de 2013. Perfeito. A clivagem de 2013 não era esquerda contra a direita, era o povo contra uma elite que está fazendo do país roubando e fazendo, não permitindo avançar os serviços públicos, etc. Isso. Mas era muito difícil, né? Era difícil identificar de quem que era. Difícil identificar. E como não era a clivagem natural esquerda-direita, muita gente da esquerda ficou confusa. Isso. Porque aparecia um jovem de camisa do Brasil, escrito Educação Padrão FIFA, às vezes com uma máscara autonomista na cara. O cara falava, esse cara é coxinha ou ele é autonomista? Então os símbolos estavam embaralhados. Ele não usava o protocolo tradicional da esquerda, ele não estava de vermelho, boné do MST. Isso, o MST foi depois, inclusive, né? Ajudou a organizar algumas manifestações. O MTST em São Paulo, por exemplo, do Boulos, né? O Boulos surge para o Brasil nessa época, né? Verdade, bem lembrado. Hoje ele é uma grande figura política no Brasil, ele surge a partir desses protestos. Claro que ele já trabalhava há muito tempo, mas ele ganha notoriedade, né? Eles chamavam para a rua, mas a manifestação ficou porosa. E aparecia muito jovem, Elias, que estava indo na manifestação pela primeira vez na vida. Qual que era o último grande ciclo de manifestação no Brasil? Era o Collor. 92, fora Collor. Quando você pensa, 92, 2013, passaram-se 21 anos. O cara que tem 18, 19, 20, 21, 22, ele nunca viu uma manifestação na vida dele. Ele está indo pela primeira vez. Então, assim, às vezes o que você chamava de coxinha era uma pessoa que estava no início da formação política dela. Ela estava no início de uma caminhada, né? E precisava ser acolhida e não repelida. Né? Perfeito. Então acho que foi muito desafiador isso tudo aí. Eu estava vendo outro dia, até no seu Instagram, que aliás é bem legal, o Dudivier, né? E ele falando que muitas pessoas, né, colocam que ali foi o ovo da serpente da extrema-direita. Você concorda com isso? Não concordo. Eu acho que a extrema-direita até se inspirou no que aconteceu ali. Mas eu acho que a gente teve muitos fatos depois que aconteceram e acho que o primeiro que a gente pode olhar é que aquelas manifestações elas foram duramente reprimidas depois. Então você tinha claramente um anseio popular e progressista. E ele aparece no segundo semestre de 2013. Quando você tem em julho o maior ciclo de ocupações de câmaras municipais da história do Brasil, Câmara de BH, de Recife, do Rio de Janeiro, de São Luís do Maranhão, de Vitória, de Campinas, diversas cidades. Ocupações que pediam redução de tarifa, abrir a caixa preta do ônibus, melhor salário para professor. Essas que eram agendas, ocupações muito de uma esquerda radicalizada. Depois a gente tem em agosto um ciclo de mobilizações no Rio de Janeiro, né, que o povo ocupa a porta da casa do Sérgio Cabral, do governador. Você tem um ato de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro em outubro de 2013, a favor de salário de professor da escola pública. A gente tem a greve dos garis no início de 2014. Era uma agenda popular, o povo estava sentindo que estava empoderado. É um momento que você vê periferia fechando rua. Isso. Para pedir, sabe o quê? Faixa de pedestre, para pedir sinal de trânsito, para pedir um posto de saúde. A população começou a sentir que tinha um vento de rebeldia popular e que naquele momento, se você se mobilizasse, você podia conquistar resultados. Isso que foi o saldo naquele momento. Ocupações também de prédios aqui em Belo Horizonte. Ocupações de prédios, ocupações urbanas. Isso. De moradia. Essas ocupações de BH que depois... Que estão até hoje, né? Que estão aí até hoje. Dandara, tem que ver a data de cada uma. Dandara é antes. Isidora, algumas que vêm depois, elas vêm naquele rescaldo, naquela força. O povo sentindo, esse é um bom momento para a luta. E aí isso é muito duramente reprimido.
A gente tem uma repressão a quem continua na rua, nesse movimento não vai ter Copa, e de pedir redução de tarifa e tal, violência policial, pessoas sendo presas dentro da casa delas antes de ir para um protesto, Isso. expostas na capa de revista como a fadinha dos Black Blocs, uma grande intimidação midiática. Eu lembro que eu era ativo nessa época, eu começava a ouvir da minha família, tipo assim, você vai continuar nisso mesmo? Sabe? Porque olha o que está acontecendo. Você vai ver no nível desse tipo de intimidação que é um pouco... Ela vai ocorrendo fora até da violência explícita. Perfeito, concordo demais. Porque quando você prende uma pessoa e expõe ela na capa do jornal como terrorista, todos os outros que estão naquele mesmo lugar, eles, porra, o negócio está feio aqui, feio. Né? Deixa eu parar com isso, fazer outra coisa da vida e tal. Então, esse tipo de repressão fez morrer esse movimento. Quando chega na Copa do Mundo, esse movimento já está morto. E quando você reprime alguma coisa que é uma demanda social, ela não some. Ela encontra outras veias para partir. É igual a água dos rios. Né? É igual a água dos rios. E aí eu acho que a direita soube aproveitar dessa energia recalcada e, em certo momento, mobilizar com outros códigos, com outras... Mas tinha uma insatisfação de fundo que era uma insatisfação, poxa... Tem coisas no país que não avançaram, e não avançaram mesmo, não é culpa de um ou outro ator. A gente não conseguiu coletivamente fazer com que avançassem. Né? Não, e algumas coisas avançam, mas a gente quer que avance mais. Que avance mais também. Eu lembro que tinha uma coisa, eu lembro logo nesse momento, a própria Dilma, né? Ela lançou mais médicos, né? Abriu mais vagas nas universidades. Uma resposta importante. Exatamente. A gente teve respostas boas. Não, propôs uma reforma política que o Congresso não... que ela não conseguiu fazer avançar, mas fez coisas também. O governo fez mais médicos. O Congresso criou legislação mais dura para a corrupção. O problema é que essa legislação depois foi apropriada pela Lava Jato. Já de uma maneira instrumentalizada para um projeto político. Mas não era necessariamente ruim você ter uma legislação mais dura para a corrupção. De maneira alguma. Teria sido bom, mas ela acabou permitindo que a Lava Jato fizesse todos os seus excessos. Né? Mas a gente teve respostas àquilo. A tarifa reduziu em mais de 100 cidades no Brasil. Bem lembrado. Então, assim, teve efeitos práticos concretos. Agora, quando vem depois da eleição de 2014, e eu considero que na eleição de 2014 foi feita uma segunda repressão. Porque quando tem 2013, o Datafolha... tinha olhado para a eleição presidencial, a Dilma estava na frente antes de 2013, março. Isso. Quando vem 2013, a popularidade da Dilma cai, porque quem está no governo cai, nos outras esferas cai também. Mas quem sobe não é o Aécio Neves ou quem estava concorrendo naquele momento. É a Marina Silva ou o Joaquim Barbosa. Perfeito. É verdade. Eram figuras que significavam um pouco o espírito daquelas ruas. A Marina Silva, principalmente em centro-esquerda, tem um viés progressista, mas é diferente da esquerda tradicional. Significava alguma outra coisa, mas vinha ali dentro daquele mesmo campo. Né? E aí, quando tem a eleição de 2014 e há aquele combate muito forte à candidatura da Marina pelas duas outras candidaturas, de uma maneira também promover um certo massacre com essa alternativa, eu acho que a gente acaba ficando sem a alternativa que se desejava. Que não era necessariamente ela, mas era algo que significasse próximo dela. Algo que renovasse, que tivesse no campo de direitos, mas que tivesse uma outra tônica, etc. E aí o país fica muito cindido de uma forma muito agressiva entre direita e esquerda, a partir já da... Quando a Dilma é reeleita, o MBL chama um protesto pelo impeachment 3 dias depois. É uma coisa absurda. O Aécio pede recontagem. O Aécio pede recontagem e aí eles, na esteira disso, eles chamam um protesto 3 dias. A pessoa é eleita num dia, 3 dias depois você pede o impeachment. É gente que não tem apreço pela democracia, né? Mas tem um trabalho, eu analiso no livro, de uma pessoa que comparou os cartazes desse primeiro protesto com os cartazes de 2013. Ótimo isso, hein? E aí não tem nada a ver. A linguagem é outra. O pessoal está falando de... isso aqui vai virar uma Venezuela... Já é uma linguagem anti-esquerda, Lula cachaceiro, toda aquela linguagem anti-esquerda clichê que se faz, ela estava ali em 2014. E você não encontra ela em 2013. Ela pode ter um ou outro, mas assim, ela é muito minoritária. E ali em 2014 ela prevalecia. O perfil social dos manifestantes muda. Então eu acho que o germe da extrema-direita brasileira está mais ali, né? Nesse pós-eleição de 2014, com as consequências do processo que vinha. E não em 2013, num processo que foi massacrado. Ou seja, não ponha na conta de 2013 Não ponha, até porque são muito diferentes. Assim, olha o perfil socioeconômico de quem estava em uma e na outra, classe social, idade. 2013 era juventude. Essa galera de 2014 já era um público mais da nossa idade aqui. Isso. E quem era jovem já era de uma outra classe social diferente. Outra classe social. Não era o jovem da periferia. Não era o jovem de periferia de jeito nenhum. Que loucura. Olha aqui que legal, ó.
Vamos ver se você concorda com isso aqui. O Leandro que me passou, que é o nosso diretor. Eleições mostram a esquerda diante de enigmas que podem devorá-la? Está todo mundo falando isso, né? Nesse momento agora, né? O que você acha? Eu acho que a gente está com uma dificuldade de entender o que está acontecendo no país. Uhum. Mas eu acho que existe um sentimento anti-esquerda e a gente tem que assumir isso. Entender o que gera ele. E eu acho que tem a ver com uma disputa política que alguns segmentos da igreja evangélica fazem, mas a gente não pode pôr só a culpa no outro, né? Claro. A gente tem que entender dentro do nosso campo o que precisa ser feito diferente. Mas me parece que o teto da esquerda baixou. Né? Você vê que o Boulos, em São Paulo, com muito mais dinheiro, muito mais recurso, muito mais coalizão, com apoio direto do Lula, com a Marta Suplicy como vice, com toda uma construção, ele teve a mesma votação de 2020. Incrível quando isso. ele era um cara independente, autônomo, outsider, meio azarão ali, fez uma campanha linda em 2020, né? Inovadora. E o nível muito bom, né? O Boulos é um excelente quadro, né? Eu acho que é um dos melhores quadros dessa geração. Agora, sim, então, o Boulos, que é um dos melhores quadros dessa geração. Embora ele tenha uma rejeição, assim, existe uma rejeição conservadora à ideia do sem-teto, né, etc. Do invasor. Do invasor. Mas ainda assim, pela qualidade que ele tem, pelo recurso que eles tiveram, não conseguir crescer, acho que sinaliza que o teto está baixando. E a gente tem que olhar para as razões desse teto estar baixando. Não me parece simples, mas eu acho que é um esforço que a gente precisa fazer com sinceridade. Não adianta fingir que não está acontecendo isso. A esquerda continua muito competitiva para o legislativo. Então, em BH, a gente conseguiu fazer crescer o campo de vereadores progressistas. Sim, com pessoas novas, inclusive. Pessoas novas, interessantes. A gente está renovando pautas. Isso. Mas é de se assumir que para o executivo, para ganhar uma maioria da sociedade, hoje a gente está com um teto mais baixo do que a gente estava há algum tempo. E ele já não estava alto. Então, tem algo que precisa ser muito examinado aí. Legal. Vamos para o futuro agora. Vamos para o futuro. Quero ir para 2028. E a gente separou aqui umas imagens que eu quero saber que história é essa desse movimento, né, que é o BH do futuro. Então, vamos lá. Ó, a primeira imagem. Parque do Acabamundo. Esse parque nós temos que lutar para ele, dá para ele ser 2025. 2025? Você está otimista, hein? É só querer. 26. Qual que é a história aí? Ó, população foge do calor se refrescando no Parque do Acabamundo. É isso. Eu vou contar essa história, depois a gente fala da BH do futuro, porque essa história aí é boa. Isso. Aí tinha uma mineração, atrás da Vila Acabamundo, isso aí é pé da Serra do Curral. Mineração da magnesita. E então eles tiveram que interromper a mineração já no início desse século. E uma ação do Ministério Público obrigou que tivessem que fazer um parque. Os donos do terreno, o que eles querem fazer ali? Um bairro, para vender lote. Condomínio, né? Vai valer uma fortuna isso aí. Mas a decisão judicial é de fazer um parque. Eles contestaram em 2019 e o COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente, referendou a decisão de fazer um parque. Para você ter uma ideia, é uma área que tem pelo menos 3 níveis de proteção. Isso está no perímetro de tombamento municipal da Serra do Curral. Você não pode alterar esse perímetro, ainda mais nesse momento, né? A gente precisando... Mas as pessoas alteram, se a gente não ficar atento, né? O problema é esse, eles vão querer alterar esse perímetro. De madrugada. De madrugada, no 31 de dezembro. Isso aí tem uma proteção ambiental que impede a construção de edificações, etc. E tem ainda uma proteção do plano diretor que não permite nessa área esse tipo de construção que eles querem fazer. Ainda assim, construtoras poderosas desejam isso. A decisão de fazer um parque é de 2019. E nesse parque você tem 2 lagoas com água cristalina que brota aos pés da Serra do Curral, formada nas cavas das minerações. Então, essa água ainda precisa ser examinada na qualidade dela. Mas nós temos essa água ainda. Ela está lá, eu já fui lá. Esse lugar é mais ou menos assim mesmo. E os bombeiros fazem teste de mergulho ali. Olha. Então, assim, ela é uma água limpa. As crianças do bairro nadam nesse lugar, as crianças da vila. Elas vão lá escondido, porque é uma propriedade particular, ainda que não virou parque, né? Então, tem todas as condições de a prefeitura assumir, exigir da empresa que coloque o parque de pé, já que essa obrigação já está definida desde 2019. E a gente pode ter em BH, a gente não tem praia, cara. A galera vem aqui, outro dia tinha uns amigos do Recife, do Rio de Janeiro, ficaram falando, naquele calorão que a gente está vivendo, por onde nós vamos? Como que vocês fazem? Aí a gente falou, não, é só a elite que faz. Só quem tem cota no clube pode ir para o clube, a maioria da população
Não tem uma piscina pública, por exemplo. Não tem uma piscina pública. Né? E a gente pode ter 2 lagoas aqui no pé da Serra do Curral, de um parque público, nadável. As pessoas irem para aí correr, nadar, andar de caiaque. 2025, você acha que dá, hein? 2025, assim, a gente manda um recado para o Fuad, né, reeleito, compromisso com a Serra do Curral que ele fez nessa campanha, colocar isso aqui de pé, 2026 inaugurar, né, assim, a gente vive um tempo de crise climática, isso aqui é um refúgio climático, isso é um refúgio climático real. A população, num dia de muito calor, poder ir para um lugar como esse. Total. Né? E poder usufruir desse lugar. Desestressar. Desestressar, viver, refrescar. Porque esse calor leva a isso também, ao aumento da violência, né? As pessoas ficam intolerantes. Intolerantes, todo mundo incomodado. E poder nadar, praticar um esporte, ter o bem-estar né, que o esporte traz no nosso corpo, etc. Continuamos em 2028. Dylan, por favor, a próxima. Vamos lá, vamos ver se é possível. Para onde nós fomos agora, ó? Você quer ler a manchete aí? Pois é, se eu estou com a manchete certa, eu acho que esse aqui, ó... Não, é o das árvores. É o das árvores, acho que diminui a temperatura, não é isso? Isso. Então essa aqui é 4 graus? 2 milhões de árvores. BH é a cidade, a capital brasileira que mais esquentou com a crise climática, né? E BH tem hoje 500 mil árvores. Então a proposta aqui foi 2 milhões de árvores. Né? A cidade tem uma árvore para cada habitante. Mais ou menos uma árvore para cada habitante. A cidade de Medellín, na Colômbia, fez um plantio extensivo de árvores na cidade desde 2015 e hoje ela colhe os benefícios disso. Né? Tem estudos aí que mostraram redução de temperatura de 1, 2 graus na cidade. E enquanto todas as outras cidades estão aumentando a temperatura, a cidade de Medellín conseguiu com os corredores verdes, plantando muita árvore na cidade, um trabalho que já vem aí de 9 anos. Você conhece Medellín? Eu não conheço. Nossa, deve ser eu até estou para ir lá fazer uma pesquisa sobre esse projeto. Sim. Que eu quero conhecer de perto. Então, essa é a proposta da campanha BH do Futuro. Mas deixa eu falar um pouquinho da campanha, né? Senão a gente vai falando de tudo. Bom. Mas a campanha BH do Futuro é uma campanha que foi feita esse ano por 3 organizações, né? Puxada por 3 organizações, que é a Minha BH, o Movimento Nosso BH e a Teia de Criadores, colocando 6 pautas durante o período eleitoral. Então tem os bonés, né? Isso. Aqui, ó. Eu tô dentro. Tira o pé você está com... Tira o pé da minha serra. Tem os postais, adesivos, cartazes e tal. E essas 6 pautas, elas foram uma provocação, algumas são mais ousadas, outras são mais viáveis, para que a gente tivesse um período eleitoral voltado para debater o futuro da cidade. E não para debater picuinha de vida de candidato, quem vai dar cadeirada em quem, essas coisas. Então, a gente vai falar de cada uma dessas agendas, mas 2 milhões de árvores, por exemplo, é uma agenda muito factível. A gente tem 500 mil, é uma questão de plano, né? Em 4 anos, você fazer plantio e monitoramento, isso precisa ser priorizado. A gente tem que reduzir a temperatura. Não vai dar para cada pessoa, com a crise climática, ter o seu ar-condicionado ligado. Porque no momento de extremo calor, se todo mundo ligar o ar-condicionado, a energia vai cair. E aí vai ficar todo mundo no calor sem nada. Exatamente. E não tem rede que suporta isso. E também tem um problema do ar-condicionado, que é, ele esquenta o lado de fora. Então a gente começa a produzir igual o ar-condicionado do carro, o automóvel mesmo. Né? Você está dentro de um veículo, você consegue refrescar para você ali dentro, mas você contribui, ainda que uma parcelinha, para esquentar do lado de fora. Quando você tem 500 mil carros na rua, pronto. A temperatura da cidade, a gente sabe que a temperatura de BH ela é 4, 5 graus mais alta do que no entorno. Por quê? Porque a gente aqui tem muito cimento, muito concreto, muito motor de carro e de ar-condicionado. São essas coisas que esquentam o ambiente. Então a gente precisa de soluções que sejam pensadas coletivamente. Elas não podem ser pensadas individualmente. Enquanto a gente seguir na lógica de que a gente vai lutar contra a crise climática só na solução individual, a gente vai só piorando o problema coletivo e deixando gente para trás. Porque tem gente que não vai comprar ar-condicionado. Uma parcela grande da população. Não vai pagar a conta de luz. Ou uma hora vai cair a conta de luz e aí todo mundo perde junto. Então a gente tem que pensar em soluções para a cidade que refresquem a cidade para todo mundo. E plantar árvore é a tecnologia mais básica, mais simples e mais efetiva que a gente tem para isso. Belo Horizonte era conhecido como cidade-jardim, né? Cidade-jardim e de qualidade de ar, né? Minha avó conta isso muito, que as pessoas vinham para cá para se tratar de problemas pulmonares. O meu pai veio para cá por causa disso, que ele era fotógrafo lambe-lambe, né? E o fotógrafo lambe-lambe trabalha dentro daquela caixinha e os químicos eram muito fortes. E ele fumava, né? Na época era chique, né? As pessoas fumavam, os atores de Hollywood, atrizes. E aí, para casar com a minha mãe é de Goiás, meu pai era da Paraíba, ele levou um atestado médico para o meu avô.
e foi recomendado que ele morasse em Belo Horizonte. E ele veio morar em BH. Olha isso. Vinha muita gente para cá. Noel Rosa veio morar aqui. Veio. Eu fiz por causa da qualidade do ar, né? Ele não aguentou ficar aqui, você sabe da história? Ele fala que ele preferia morrer do que... ele preferia um ano no Rio, um mês no Rio, do que um ano no Rio, do que 10 anos em Belo Horizonte. Porque era muito parada para ele. Mas naquele início de século devia ser mesmo. Né? Não, e Noel era muito agitado, né? A boemia do Rio. Hoje em dia acho que ele ia gostar de BH. Isso sim. Hoje a gente tem uma cidade que ele ia sair daqui. Muita coisa acontecendo. Muito legal. Vamos para o próximo? Vamos lá? Qual que é o próximo aí, Dylan? Mostra pra gente. Opa, esse aí, ó. Deixa eu ver se eu tô nele. Tô nele, isso. Com 400 quilômetros de ciclovia, BH passa a ter mais ciclistas que carros nas ruas. Essa... Ousado, hein? A política parece ousado, né, cara? É tão doido essas coisas. A política de ciclovia, quando ela é implantada, a política não só de ciclovia, né? Para bicicleta como um todo. Você cria bicicleta compartilhada, você cria ciclovia, você cria estacionamento seguro em estação de metrô e de ônibus, em restaurante, em universidade, você cria legislação para que você tenha nos estabelecimentos privados que concentram pessoas, formas de estacionar a bicicleta. Rapidamente o ciclista cresce. Essa é a experiência que a gente vê. Você olha para Buenos Aires, olha para Paris, Lisboa, Barcelona. São Paulo mesmo, né? São Paulo cresceu muito. E São Paulo, você vai naquele bicicletário na periferia, na estação de metrô, ele está lotado de bicicleta. Então, assim, não é uma coisa de playboy. É uma coisa que a pessoa sai da casa dela, no bairro que ela mora, e ao invés dela pegar um ônibus, esperar um ônibus, ir para o metrô, pegar um metrô, ou ir para a estação de ônibus principal, pegar o seu outro ônibus, e né, ter que baldear, esperar um, esperar outro, etc. Ela pega a bicicleta, vai ali ela para com segurança, aí ela pega e continua. Então, São Paulo viu crescer muito ciclista. Agora, vamos falar de Paris, assim, só porque eu tive uma experiência lá. Eu morei em Paris há 20 anos atrás. Eu era ciclista lá já. Hoje eu cheguei de bicicleta aqui. Isso mesmo. Achei ótimo. Eu era ciclista e pouca gente andava de bicicleta lá. Há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás. Tá. Pouca gente mesmo. Andava na rua assim, encontrava um ou outro. Tinha gente. É parecido com tipo Belo Horizonte agora. Tipo hoje. E lá estava começando a política cicloviária. A primeira medida que eles fizeram era... Eles criaram corredores de ônibus, não tinha corredor de ônibus na cidade, igual aqui tem pouco também hoje. E nesses corredores de ônibus o ciclista podia ir. Então, com ônibus? Olha o motorista de ônibus lá era mais, mais cuidadoso. E a gente ia na pista do ônibus, tranquilo ali, o trânsito do lado, e já era um primeiro incentivo. Isso foi logo que eu cheguei lá, estava implantando isso. Mas a gente era muito poucos ciclistas. A cidade fez isso que eu fui falando, implementou o Velib, que é o programa de bicicleta compartilhada, em 2007, foi fazendo ciclovia. E quanto mais você vai implementando, mais gente vai usando, mais gente vai usando, mais gente vai usando. E mais gente vai deixando os outros modos. Hoje, Paris tem mais ciclista que carro. Não acredito. Era inimaginável isso. Se alguém me falasse isso em 2004, daqui a 20 anos, Paris vai ter mais ciclista que carro. Eu falava, impossível. Tá só eu, aquele ali, aquele outro ali, aquela ali. Inclusive, a gente se encontrava, às vezes, as pessoas... Se conheciam. Davam um sorriso assim, no mesmo bairro, saindo, tá, opa. Não é possível que isso vai acontecer. E foi política cicloviária. Então, assim, a gente tem condição, mas aqui é muito morrado. Cara, na Holanda é frio. E na Holanda também eles não nasceram andando de bicicleta. Nos anos 70, as cidades holandesas estavam parecidas com as nossas, cheias de carro, trânsito e tal. Foram decisões da sociedade que pressionaram os políticos implementaram, que foram construindo ciclovia, foram fazendo política cicloviária, e hoje mais da metade dos trajetos, em Amsterdã e em muitas cidades, é de bicicleta. Agora lá chove todo dia, 0 graus, metade do ano. Quem que está nos ouvindo aqui que gostaria, que acha que é gostoso sair de bicicleta com 0 graus e chovendo? Pô, esses morros de BH são moleza, cara. Antes da gente passar para o próximo postal, eu quero a sua opinião sobre a ciclovia da Afonso Pena. Ela é necessária. Aquilo foi um equívoco, infelizmente, né, um vereador que se candidatou a prefeito, defendia política cicloviária, foi lá e atacou aquela ciclovia. Porque tinha uma oposição ao prefeito, fez a politicagem e não fez a política. Através da ciclovia, ele queria atingir o prefeito. Queria atingir o prefeito. Fez politicagem e não fez política. Aquela ciclovia ela é necessária porque ela conecta a Afonso Pena a uma outra rede de ciclovias. BH tem um plano. Quando a gente fala 400 quilômetros de ciclovia, não estamos tirando da cachola. Esse plano foi feito pela BH Trans, junto com um grupo de trabalho que chamava BH Pedala, em 2016,
e foi desenhado quais são esses 400 quilômetros. É uma malha, existe um desenho, depois a gente pode até, se tiver edição, né? A gente posta lá nas redes. É uma malha que vai de Venda Nova aqui na Serra do Curral, chegando ao Barreiro. É a cidade toda conectada. Você consegue sair daqui do Sagrada Família, onde a gente está, e chegar na Pampulha, e chegar em Venda Nova, e chegar no Barreiro, e chegar na região oeste, na região leste. Não, é possível. Né? E esse plano está desenhado, ele está feito, ele já está estabelecido, então ele pode trazer um benefício muito grande, porque ele vai tirar carro da rua. E tirando carro da rua, para quem está no trânsito, essa pessoa, a vida dela fica melhor. Para a gente que respira o ar da cidade, a nossa vida fica melhor. Né? E a pessoa que vai de bicicleta e que se acostuma, ela não quer mudar depois. Eu sou ciclista e eu posso falar isso. E não é porque é porque realmente é mais prazeroso. A hora que eu saio assim e desço e bate o vento no rosto, e você pode pedalar e exercitar. E hoje em dia está essa cultura de academia, de esporte, de corrida. Você sente falta, né, do exercício. As pessoas fazem caminhada. Fazem caminhada. No início é difícil, mas depois elas sentem falta de uma caminhada. E quando eu pego uma subida, hoje eu tenho um prazer, porque... Se aguenta. Malhar, cara. Pô, todo mundo indo pra academia de manhã, que aqui tem subir uma subidinha de bicicleta. Não, muito legal, muito legal. Então essa ciclovia não é nada mal planejado? Não, ela é bem planejada. Inclusive tem outra questão da ciclovia da Afonso Pena, porque ela não é só a ciclovia, é um redesenho da Afonso Pena que tem corredor de ônibus também. Ah, isso, verdade. Então, assim, aquilo vai permitir que o ônibus que sobe a Afonso Pena vá numa pista especial, que é uma justiça socioespacial. Assim, um ônibus... Ele tem esse espaço aqui, é o mesmo espaço de 2 carros. 2 carros estão transportando ali 2, 3, 4 pessoas, o ônibus está transportando 50. Então, esse espaço que é ocupado, ele precisa de poder se liberar, porque ele é muito mais eficiente, está transportando muito mais gente. Claro. Então, nesse projeto da Afonso Pena tem corredor de ônibus, tem ciclovia, tem plantio de árvore, é um projeto muito bom. E aí o que eu fiquei chateado com essa história, é porque no ano passado, esse projeto foi debatido. E a gente, como sociedade civil, universidade e tal, participamos desse debate. Eu tinha críticas ao projeto. Ele tinha um defeito que em algumas esquinas ele cortava a esquina. É a calçada, né? Você lembra? A gente fez esse debate. Ele cortava a calçada na esquina para o carro virar à direita mais rápido. E eu acho isso muito ruim para a experiência da cidade, até para o desenho urbano, que BH tem essas calçadas históricas desenhadas assim. E a gente se mobilizou contra isso. A prefeitura nos ouviu, a BH Trans alterou o projeto. Fez o projeto em diálogo com a sociedade, tudo certo, começa a implementar e vem agora alguém... Passou pela Câmara também. Passou pela Câmara, eu achei isso assim muito oportunista. O Ziller fez essa crítica. Muito oportunista. Ele falou, olha, não saiu da cabeça do prefeito, o Ziller falou isso no Instagram. E quem quis participar, participou. Eu fiquei puto com o projeto por algumas questões. Claro. Me coloquei sobre isso, a prefeitura ouviu e alterou o projeto. Não só a mim, né? Mas as pessoas que participaram. Legal demais. Então, poxa, cara, esse que é o processo correto. Isso é participação. Isso é participação, e não na última hora você tentar sabotar por uma questão político-eleitoral. E aí chegou ao cúmulo, né, de quase todos, né, a grande maioria dos candidatos falarem mal da ciclovia. Teve um cara que foi lá com... Levou uma marreta. Uma marreta. Eu acho que depois Deus penalizou, né? Ele ficou em último lá na pesquisa, na eleição. Não sei nem se a família dele votou nele, mas a pessoa foi lá com a marreta na mão fazer aquela palhaçada, cara, como se aquele fosse um grande problema. Sem saber que era um projeto. A gente está estudando ali trânsito, tem o pessoal do Ciclorotas BH, o Cristiano Scarpelli, uma turma aí, olhando se aquela ciclovia que foi implementada parcialmente está prejudicando o trânsito. Está mostrando que não está prejudicando nada, está tudo certo, cara. Então, tem que continuar agora torcendo para a prefeitura conseguir liberar na justiça e terminar de implementar esse projeto, que é muito importante. Hoje mesmo eu estava descendo a Afonso Pena e tinha uma pessoa, um ciclista descendo. Para entregar, ele já estava usando. Inclusive, esse perfil lá no Instagram, o Ciclorota, ele contabilizou número de ciclistas usando. E pessoas usando o estacionamento. E tinha mais gente descendo de bicicleta do que parando o carro ali. Olha só. Você vê como não duvido disso. Como que são as coisas. E enquanto não está, né, oficial, pessoas caminhando também à noite, muita gente usando. Então, interessante. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar em 2028. Dylan, próximo postal pra gente. Aí, ó. É isso mesmo. Você conhece esse lugar? Já foi lá? Não, nunca fui. Cachoeira da Onça. Para ir lá. Olha aqui, ó, o título é Depois de limpa, Cachoeira do Onça atrai turistas e movimenta comércio. Te levar lá um dia. Mas Cachoeira do Onça fica a 10 quilômetros da Praça 7, bairro Novo Arão Reis. Sim. Ribeirão da Onça. Ele chamava Ribeirão da Onça, aí o pessoal começou a chamar de Ribeirão do Onça. Por quê? Você sabe? Nos anos 30 isso mudou. A gente está retomando agora a ideia de Ribeirão da Onça. Da Onça. Que é de uma onça. É muito mais legal. Não existia um senhor chamado Senhor Onça ali.
Mas é um ribeirão, BH tem duas bacias, que são da bacia do Rio das Velhas. A bacia do Arrudas, muito mais gente conhece, Isso. porque é onde se implantou o plano original de BH, a Avenida do Contorno aqui no Sagrada Família, a gente está na bacia do Arrudas, que está no pé da Serra do Curral, né? E a bacia da Onça, que é a mesma bacia da Lagoa da Pampulha. Essa região ali é uma região que foi se urbanizar a partir dos anos 60, 70, mas com muita ênfase a partir dos anos 90. Então, ela, né, é mais nova. Uhum. E aí, então, lá não deu, de um lado tem aquelas precariedades da população periférica, que foi construir sua casa na beira do rio, Isso. e aí o rio enche, chega na casa da pessoa. De outro lado, o rio não foi canalizado, não foi coberto, como foi feito com Arrudas, o rio está em leito natural. A esperança. E aí você vai pegar esses 6 quilômetros em que o Ribeirão da Onça está aberto, ele é lindo, Elias. Ele tem praia, ele tem corredeira, ele tem mata, ele tem cachoeira, a maior cachoeira em capitais do Brasil, 31 metros de altura, isso está aqui. A gente tem pedaços assim de leito de pedra, parece estar na Serra do Cipó. Está aqui em BH. O problema é a poluição. A gente deveria estar captando, interceptando e tratando esse esgoto. Uhum. Isso é responsabilidade da Copasa. Aquelas pessoas ali, elas pagam taxa de esgoto. A prefeitura é a titular do saneamento e a Copasa é contratada pela prefeitura para exercer o saneamento. Esses dois entes, eles têm que avançar no saneamento. Eu acompanho o Ribeirão do Onça desde 2015, a luta do pessoal. Eu não acho que a qualidade da água melhorou. As pessoas estão pagando taxa de esgoto todo mês, né? E eu achei interessante porque eu vi também que você fez um projeto junto com alunos do curso de arquitetura. Sim. De um parque, né? É isso. Porque aí o que aconteceu lá? A população, um pessoal muito bom, chama Comupra, Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu. Senhor Itamar. Itamar, querido amigo, e outras pessoas, Roneide, a turma do Comupra. Eles tiveram uma habilidade política muito grande nesses mais de 20 anos que eles atuam e conseguiram com que a prefeitura se comprometesse, primeiro, a não transformar o Onça no Arrudas, a não canalizar, e segundo, a indenizar as famílias e remover as casas que estão na mancha de inundação, na área que a água entra, e fazer um parque em torno do rio. Isso é uma vitória do Comupra, Exato. Do movimento Deixa o Onça Beber Água Limpa. Essa história é linda. Em 2015, 2016, a prefeitura fez o projeto, o primeiro projeto participativo. Agora, o que é a capacidade do poder público, principalmente na periferia? A prefeitura tira a casa, indeniza o morador, a família sai, a prefeitura vai lá e demole as casas daquele quarteirão. Contrata uma retirada grossa de entulho. E o resto? Fica lá, o entulho fino. Até virar um parque, a primeira remoção foi em 2017. Até hoje o parque não está pronto, já tem 7 anos. O que vira isso num bairro periférico? Em uma semana, nem precisa de uma semana. As pessoas ocupam. Em 2 dias vira um bota fora, vira um lixão a céu aberto, ou as pessoas ocupam com casa de novo. Exato. Se você não tem uma apropriação comunitária. Então, nesse momento, o pessoal do Comupra me chamou em 2017 e falou: você não quer ajudar a gente aqui? Nós estamos preocupados, porque isso aqui já está virando bota fora. No meio do Ribeiro de Abreu, um bairro movimentado, importante ali da região. Grande. E a gente foi fazer uma mobilização juntos, fizemos lá um processo de mobilização social e fizemos um mutirão em que limpou esse terreno todo e fizemos parquinho, plantamos grama, fizemos brinquedo e tal. Nunca tinha feito isso, eu fiquei com frio na barriga, rapaz. Levar os alunos da universidade lá para não sei aonde, para entregar um negócio, será que vai dar certo, né? E eles toparam? Toparam, todo mundo se engajou. Que legal. Turma adora, assim. E aí deu certo e a gente foi fazendo outras vezes. A cada vez que tem uma situação dessa, do projeto do Parque do Onça, em que a prefeitura está removendo casas, a gente tem uma parceria boa da Urbel para fazer isso, a gente, sempre com o limite das nossas forças, a gente se mobiliza, leva os alunos e faz esse mutirão para criar um espaço provisório. Agora, esse espaço provisório é muito interessante, porque ele gera, quando você faz uma boa mobilização social, ele gera engajamento da população. E aí ele deixa de ser provisório. Ele se torna permanente. Algo que as pessoas mesmo dali vão lutando para ficar permanente. Sim, sim. Então, o brinquedo que a gente fez lá, meio precário, em 2017, foi substituído por um brinquedo feito por uma empresa contratada pela prefeitura, com uma durabilidade maior, mas o mesmo tipo de brinquedo. Bom. Quer dizer, a semente foi plantada e o negócio ficou ali. Então, hoje no Ribeiro de Abreu tem um espaço que eles chamam de espaço vitrine, que tem campo de futebol com iluminação, com alambrado, que tem agrofloresta, que tem brinquedos, área de lazer, prainha do Onça, isso tudo.
E isso tudo foi o primeiro lugar que a gente fez esse mutirão em 2017. E tem uma economia ali também, né? As pessoas vendem as coisas. Vai né? gerando, começa a gerar uma economia, tem hortas que estão se firmando nesses lugares. E aí esse ano a gente fez um passo adiante, porque a gente conseguiu um projeto de extensão para continuar esse projeto, que foi o Festival da Onça. Então a gente fez esses mutirões numa dinâmica de festival. Foram 3 mutirões acontecendo ao mesmo tempo e atividades culturais no território para a população também se apropriar mais. Um deles é lindo, é no mirante dessa cachoeira. Então aqui nessa cachoeira, ela não está assim hoje porque as pessoas não podem nadar nela, mas ela tem um mirante, que é um brinquedo super bacana, você sobe nele, vê a cachoeira e depois tem um escorregador e tal, e um gramado e tal, onde era uma casa, a casa foi demolida, e lá você pode ver essa cachoeira. Então a nossa luta hoje é para limpar a água. Limpar a água do Ribeirão. Isso. Esse aqui está pronto. Esse aqui está muito pronto, né? A Copasa fazia a parte dela. Todo mundo paga. Isso. Como que a empresa distribui 1 bilhão de lucros em 2023 e não investe em coisa básica que ela está recebendo para fazer? Na capital. Você imagina no interior isso. Hein? Imagina se você é uma empresa que vende copo. Aí seus clientes estão te pagando copo, você não está entregando. E ainda assim você distribui lucro para os seus acionistas? É isso que está acontecendo. É uma doideira. E é assim, a gente não pode conviver com isso, porque isso gera doença. Saneamento, falta de saneamento gera doença. O bairro Novo Arão Reis, que é esse bairro da Cachoeira, ele foi o bairro mais afetado pela dengue. Não é à toa, né? Vi essa notícia no jornal um dia. Novo Arão Reis é o bairro com maior índice de dengue em BH. A população é penalizada pela falta de saneamento, né? Alguns são penalizados, outros não. Né? Vamos lá. Próximo postal. Né? Deixar a gente vai falando muito aqui. Não, mas muito legal. Tem que falar mesmo, com calma, explicar. A ideia é essa, né? Então vamos lá, Dylan. Vamos ver. Opa! Chegamos na Pampulha. Essa aqui a gente pode falar menos porque é mais conectada com a anterior, né? Mas a Pampulha, criada por JK, né? Projetada por Oscar Niemeyer aquele entorno, como uma lagoa, como um espaço da elite, de um espelho, uma vitrine de Belo Horizonte. Não é possível que a gente vai ficar com essa lagoa com a água toda poluída. É um negócio inacreditável, né? E a promessa de despoluição para a Copa do Mundo, passaram-se 10 anos, soa mais cínica ainda, né? Então a gente poder pegar esse cartão postal, cuidar dele decentemente, ter uma lagoa que as pessoas possam voltar a fazer canoagem, andar de barco, como faziam nos anos 50, né? A gente tem foto. É incrível, né? A gente vê competições ali. Competições. Né? Tinha um barquinho que ia da casa do baile ao cassino, que aí o pessoal estava na festa na casa do baile, ia para o cassino, voltava. Olha que sensacional. Uma coisa, experiência linda de cidade. A gente tem que poder ter essas experiências, gente. É um patrimônio oficial da humanidade. Patrimônio da Unesco. Então, assim, não tem condições, né? Eu acho que isso aí, é claro que não é simples. Mas tem recurso, Roberto. Tem recurso. Envolve a Prefeitura de Contagem também. Sim. Mas o momento é bom para isso. Né? Vamos envolver as 2 prefeituras e fazer esse movimento. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter. Se a gente tem orgulho da nossa cidade, a Lagoa da Pampulha tem que ser isso aí. Boa. Criança brincando, outro andando de barco, outro jogando bola. E não um lugar que traz doença para a população. Muito bom. Próximo postal, Dylan. Vamos lá. Opa. Graças ao Quilombo Manso, Serra do Curral fica livre da mineração 23 de setembro de 2028. Boa, essa aí também a gente tem que fazer antes. Eu acho que ia ser mais difícil. É desafiador, né? A gente ter tudo que a gente viveu, tudo que a gente está vivendo, né? A Serra do Curral é uma área de recarga hídrica do Rio das Velhas. Né? O Rio das Velhas abastece Belo Horizonte. É claro que você pode ver, a Bela Fama está para cima, mas ainda assim, quando você esgotou Bela Fama, a gente esvaziou o Rio das Velhas. É uma recarga hídrica para o Rio das Velhas, para Sabará, para toda a região, né? Para a Bacia do São Francisco. É uma área, é um patrimônio da cidade, identificado como o maior símbolo da cidade pela população. Não é possível a gente deixar minerar, para os caras venderem esse símbolo a preço de banana, tonelada do minério que eles vendem, sem pagar imposto direito, sem empregar. É um setor, assim, um setor predatório, né? Porque você paga pouquíssimo imposto. Você tem uma taxa de emprego muito baixa em relação ao tamanho da atividade, né? Então, eu me lembro, assim, quando eu escrevi sobre isso a última vez, foi quando teve o crime de Brumadinho. Eu pesquisei na época, a mineração significava indústria extrativista, né? 4% do PIB brasileiro, mas gerava 0,5% dos empregos.
Então, assim, é uma atividade que não traz benefício. Ela foi automatizada, né? São Ela foi máquinas toda automatizada. enormes. O benefício está todo para o dono do negócio. Não está gerando benefício para você, não está gerando emprego. 4% da economia, 0,5% do emprego. Que sentido faz a gente manter um negócio desse, deixar de destruir nossas matas, acabar com as nossas águas, gerar esses crimes ambientais e a gente tolerar? A gente viu notícia essa semana em Santa Bárbara, o Barão de Cocais, já não me lembro, que o alarme disparou. E era falso. E a população toda saindo correndo de casa desesperada e era falso. Como que a gente pode tolerar isso? Imagina você está na sua casa, vem um alarme falso de mineradora, você acha que sua vida vai acabar, que vão destruir tudo e era mentira. É igual aquela coisa da festa junina, olha a chuva, é mentira. E fica por isso mesmo. Pô, cara, até quando a gente vai tolerar esse setor lidando com a sociedade dessa maneira, sem respeitar o mínimo de proteção ao meio ambiente, atropelando os processos? Quando essa licença da Tamisa foi aprovada, a gente numerou a quantidade de irregularidades que passaram, sabe? Não tinha licença do IEFA, não tinha autorização da Copasa que precisava, tinha um monte de autorização que precisava que não tinha, aprovaram 4 horas da manhã, de madrugada num sábado, um negócio assim completamente arbitrário, não teve consulta ao Quilombo Manso. Então esse postal também é um grande salve ao Quilombo Manso. Fala do Quilombo Manso. O Quilombo Manso é uma coisa que todo mundo precisa conhecer. Isso. Né? É uma história de ancestralidade e de luta, de um quilombo instalado na região leste de Belo Horizonte, né? Próximo à Serra do Curral, próximo à área ali do Taquaril, que tem práticas ancestrais nesse território todo, né? E que é uma referência para uma população afrodescendente, uma população negra, uma população daquela região. E o Quilombo Manso, como um quilombo reconhecido, né, no Brasil pela Fundação Palmares, ele precisa ser consultado, porque o Brasil é signatário da Convenção da OIT, que estabelece, pelo seu artigo 169, que tem que haver consulta aos povos quilombolas, aos povos indígenas, aos povos tradicionais, para grandes empreendimentos. Ele precisa ser consultado para essas mineradoras, para esses projetos de mineração. E não foi consultado. Foi mais uma irregularidade. Então a gente também fez esse cartaz, esse postal saudando o Quilombo Manso, que é um lugar muito importante, um lugar ancestral, um lugar de força, e que aponta também para esse futuro. Porque o futuro não vai ser com essa sociedade, né, capitalista sem sentido. Tóxica, né? Tóxica. É onde você está construindo outros sentidos de existência, outras relações com a natureza. A relação com a natureza é muito bonita, construída pelo Quilombo. Eu sou muito amigo da Cássia Macota e escuto ela sempre com muito aprendizado, assim, porque quando a gente olha para a natureza como recurso, eles estão olhando como um outro ser vivo, como uma outra entidade, como algo com o qual a gente se relaciona, e não algo do qual a gente extrai. É muito bonito isso, necessita, né? O Ailton Krenak fala muito disso, sim, né? Dessa relação que os povos originários indígenas têm com a natureza. É outra relação. É um respeito, assim, né? A onça é uma entidade. Né? A onça é uma entidade, a serra. Água, é um respeito pela serra. Isso. A Serra do Curral, pra gente, assim, até porque quando a gente fala fazer o Parque da Serra do Curral, eles acham estranho. Não é um parque. É um território ancestral, é a serra. Tipo, o objetivo final é parecido, mas a maneira de nomear gera estranhamento. É um respeito mesmo, é um multiculturalismo, né? Sim. Não é só a nossa cultura de seres humanos, né? Sim. É muito, muito legal isso. E o Quilombo Manso é incrível. Mas muito difícil de pensar isso. Só para finalizar essa questão da Serra do Curral, a mineração está ou não está proibida na Serra do Curral? Então, a gente tem 4 mineradores disputando a Serra do Curral hoje. A Tamisa, que fez esse projeto gigantesco, se algum dia for aprovado, eles acabam com a Serra do Curral e com o Pico Belo Horizonte, que é tombado pelo IPHAN, porque eles roem em torno do pico todo, vai ficar o pico lá sozinho no meio de uma cava de mineração, um negócio horrível. Ela está suspensa provisoriamente na Justiça devido à ausência de consulta ao Quilombo Manso. A Empabra, que vem dos anos 70, foi aquela que a Prefeitura conseguiu um acordo recentemente para encerrar as atividades finalmente. Sim, sim. E a Prefeitura, né, estabeleceu um prazo para eles encerrarem e o compromisso de anexar o Parque das Mangabeiras nessa área. Ótimo. Recuperar essa área e anexar o Parque das Mangabeiras. Então, isso foi uma vitória. Essa empresa está lá. É difícil tirar essas empresas. Claro. Eles prometem sair desde 2013. E eles ficam tirando minério de madrugada, porque é dinheiro, é muito dinheiro. Então, isso foi um resultado importante da luta. Aí a gente tem a Fleurs, que é do outro lado, no Rio das Velhas, no pé da Serra do Curral, do lado de lá, ali em Raposos. E essa está lá estabelecida? E essa conseguiu voltar agora, uma autorização do governo do estado,
Não é na Serra, é no pé da Serra, entendi. no pé do Rio das Velhas, mas é território da Serra do Curral e, infelizmente, essa conseguiu uma nova licença. E a gente tem a Gucci, que essa era uma super pirata. Nesse momento, ela está paralisada na justiça. Muito ilegal, assim? Esse pessoal, teve alguns que começaram, a Fleurs e a Gucci, eles começaram a mineração com uma autorização de terraplanagem. Cara, olha o nível das coisas. Você está na Serra do Curral. Autorização de terraplanagem. Não faz sentido nenhum. Aí eles começam a fazer terraplanagem, na verdade eles estão extraindo minério clandestinamente, porque uma autorização de terraplanagem você tira, é simplificada. Uma autorização de mineração você tem todos os protocolos. O governo do estado fez vista grossa várias vezes, esse negócio continuou, e depois a coisa mais absurda do mundo. Você pede uma autorização de terraplanagem, tira minério ilegalmente, você deveria ser punido. Isso. Mas o TAC celebrado com o governo do estado, o termo de ajuste de conduta, permitiu que eles minerassem. Então isso virou, na verdade, um drible para eles não precisarem passar pelo licenciamento. E aí agora, depois que também esse AUE todo aconteceu, Polícia Federal, toda a visibilidade em torno da Serra, eles estão provisoriamente interrompidos. Então quem está operando hoje é só a Fleurs. A notícia boa é que a Empabra vai parar. E a gente ainda tem a disputa contra a Gucci e a Tamisa e a Fleurs também, né? Quer dizer, e o quilombo é uma resistência. O quilombo é um elemento de resistência importante. Mas uma resistência também oficial. Sim. Porque não pode, né? O quilombo está lá. Você tem que respeitar pela Convenção Internacional que o Brasil é signatário. Então a gente precisa abraçar esse quilombo, viu, E fortalecer o quilombo. Porque ele é o inimigo para essa turma. Para essa turma, sim. E assim, né? A gente precisa abrir esse quilombo para a população. Exatamente. Ano passado criar alguma estratégia nesse sentido. A gente até fez o bloco de carnaval do Tico Tico Serra Copo saindo do Quilombo Manso. Boa. E aí todo mundo tinha que pesquisar na internet. Quilombo Manso, onde que é? Porque a gente não divulgava o endereço. Isso. Começar a gerar esse negócio. E colocamos uma faixa lá, Quilombo Manso, obrigado pela defesa da Serra do Curral. Mas a gente tem que fortalecer sim, até porque é um negócio muito importante, maravilhoso. Tem muita gente envolvida, tem uma força, é de bastante gente. Então, assim, é algo que é uma referência na nossa cidade, o Quilombo Manso. Vamos para o próximo postal. Vamos lá, Dylan. Qual que é o nosso próximo? Tarifa zero. Tarifa zero. É o seu primeiro aqui. É o primeiro, que eu estou aqui, misturando tudo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, Após implementar tarifa zero, venda no comércio em BH cresce 30%. Caramba! Cara, hoje no Brasil... Estratégia boa, hein? Hoje no Brasil tem 116 cidades com tarifa zero. 116? E eu fui visitar Caucaia, que é a maior cidade com tarifa zero no Brasil. Onde fica Caucaia? Caucaia fica ao lado de Fortaleza, conurbada com Fortaleza. É uma cidade de 400 mil habitantes. Ela é como se fosse a Contagem daqui. Sim. Tipo, é a maior cidade da região metropolitana, além da capital, né? Depois da capital. Em Caucaia, eles implementaram tarifa zero em 2021, num dia, e tinha 18 mil viagens por dia. E eles pensavam assim, vai crescer uns 30%, vai mudar para 24 mil, 20... Dobrou. Caramba, a demanda era muito maior. Muita gente que não circulava porque não tinha dinheiro, passou a circular. No outro dia, continuou crescendo. E o pessoal olhava e falou, não é possível, esse povo está doido. Continuou crescendo, chegou a 60 mil no final do ano e hoje são 90 mil. Eram 18. Entendi a sua estratégia, a sua lógica. São 5 vezes mais gente circulando. Eu fui visitar, fui conhecer as pessoas todas e o comércio em Caucaia, comerciantes me relataram, aumento de venda em 30%. Boa. A gente viu também pelo crescimento do ICMS da cidade, cresceu acima da média. Então, de fato, esse dinheiro que a pessoa deixa de gastar na tarifa vai para o comércio. E a pessoa passa a acessar a escola, posto de saúde, vai na praia. Sim. E todas essas igreja, coisas. Né? Então é uma coisa que transforma a vida social profundamente. Interessante. E tira a gente do carro, do transporte. Tira da moto, do carro, reduz acidentes, congestionamento, etc. Legal. Tarifa zero, vamos explicar para as pessoas. Como é que é? Esse dinheiro que a gente paga? Boa. Então, hoje, se você pega uma... Vamos voltar para a Europa só para ter uma referenciazinha. Quando a pessoa anda de metrô em Paris e acha bonito, o metrô funciona bem e tal, paga €1 no metrô. Sabe quanto que custou aquilo? Custou 5 euros. 4 euros foram subsidiados pelo poder público. Poder público. Poder público. Eles têm lá uma taxa que as empresas pagam, vai para um fundo e chega para o metrô. Eles também vendem publicidade, uma parte eles complementam. €1 foi o que você pagou, 4 euros foi o que foi subsídio. Por isso que o sistema é bom. Porque ele fica barato, ele atrai muita gente, ele tira carro da rua. Ele tem recurso para investir. Então você vai melhorando o sistema. Isso, quem anda de transporte público na França e fala, aqui é bom e tal, é por causa disso. Aqui a gente sempre fez um modelo
o usuário paga tudo. Agora que depois da pandemia que a gente começou a ter subsídio. O usuário pagar tudo, você vai entrando num círculo vicioso, porque a conta não fecha muito bem. E aí os usuários vão saindo para o carro ou para a moto. E quando você perde o usuário, se o usuário está pagando tudo, você tem que aumentar o preço. Ou piorar a oferta. Reduzir as linhas. Claro, não tem segredo. E aí quando você faz isso, você afasta ainda mais o usuário. Então você vai piorando o sistema. A gente viveu isso desde os anos 90. A gente tem que ter subsídio. O transporte público que funciona bem tem que ter ali metade, 60%, 70% de subsídio. No Brasil, a onda da tarifa zero está crescendo. O que é? É o subsídio de 100%. Então, ao invés de, igual lá no metrô de Paris, você paga 1 e o sistema paga 4, você não paga nada e o sistema paga 5. É basicamente isso. No Brasil está dando certo a tarifa zero. As cidades que implementam, elas têm esse aumento de usuários, assim, de 2, 3, 4 vezes. Elas percebem essa melhoria no comércio. O prefeito de São Caetano do Sul falou isso essa semana em entrevista para a Folha. O que eu vi em Caucaia foi muito impressionante. Eu entrevistei comerciante, as pessoas me falaram, dono de supermercado, dono de loja de moda, etc. As pessoas acessam mais educação e saúde. O subsídio aumenta, ele tem que vir de algum lugar. Ele vem do poder público, assim como a educação. Perfeito. Assim como a saúde. É claro que numa cidade grande, isso pode ficar um pouco pesado, porque o subsídio pode ficar um pouco alto. A gente precisaria de fontes federais, a gente tem que criar um bom desenho. Assim como o SUS é um bom desenho que tem recurso distribuído. Boa comparação. A gente tem que ter um bom desenho para o transporte, de financiamento, de fonte de recurso, etc. Mas publicidade. A tarifa zero, ela é viável, ela é transformadora, e hoje eu vejo que ela tem esses dois aspectos muito fortes, que é o social e o ambiental. Mas o social é impressionante, porque é a população que vive com meio salário mínimo. 1/3 da população brasileira vive com meio salário mínimo, Elise. 60% com até 1 salário mínimo. Para essa pessoa pagar R$200 no ônibus por mês, é muito dinheiro. Ela não vai pagar. Ou ela não vai pagar, ou ela vai pagar e deixar de fazer alguma coisa. Ou ela vai caminhar 6 quilômetros a pé no sol. Igual eu vi em Caucaia, a pessoa que me falava, não, eu ia para a escola, eu saía de casa, minha aula era, sei lá, 2 da tarde, saía de casa 1, andando 6 quilômetros no sol. Esse tipo de crueldade. Então, quando essa pessoa... Ou então ela vai pagar num dia, mas aí vai faltar dinheiro para feijão no dia seguinte. E essa pessoa começa a comprar no comércio. Então, é realmente uma política que tem dado muito certo. E a gente está chegando nas cidades médias. Daqui a pouco vai começar a chegar nas capitais. Boa, legal. Fechamos os postais, né? Fechamos, né? Fechamos. Isso. Muito legal, muito bom. Agora eu quero ir para o passado. Você tem saudade de Entre Rios? Eu tenho saudade de Entre Rios. Eu morei numa cidade do interior até meus 15 anos. Ali no Campo das Vertentes. Você sai de BH, vai para Lafayette, antes entra ali na estrada para São João del Rei e Tiradentes. Isso. E ali assim, antes de Lagoa Dourada, que é aquela terra do Rocambole, do Rocambole, a anterior a ela é Entre Rios de Minas. Uma cidadezinha de 15 mil habitantes, na cumieira do morro ali no Campo das Vertentes, e chama Entre Rios. Acho que é por isso que eu gosto de rio, né, dessa história. Porque passam 2 rios, que é o Brumado, Brumado do lado de cá, o Camapuã do lado de cá, e eles se encontram ao final da cidade. É bonito assim, porque são 2 vales, né, um vale de cada rio, e a cumieira do lado de cá, e a cidade implantada na cumieira. Que legal, hein? Então é uma cidade que assim, você está numa rua do alto, assim, quando você olha você está numa rua que você olha uma esquina, o que você vê é o horizonte, visual, uma vista, né, do alto ali e tal. E uma cidade que tem mais de 300 anos, com algumas edificações do período colonial, mas principalmente uma parte do século XX, primeira metade do século XX, e que a minha infância lá nos anos 80 era jogar bola na rua, na pracinha, brincar de pique-esconde valendo a cidade toda. A cidade toda é ótima. Quando tinha muita gente, hoje vai valer a cidade toda. Sensacional, Abia. Você tinha mais irmãos? Eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Sim. E a gente ficava lá com os amigos, nessa convivência da rua, da cidade. Uma questão ambiental, pomar, muito quintal com pomar, a gente entrava, às vezes autorizado, às vezes não. Normal. Pegar fruta no quintal, andando pela cidade, jogando Banhava nos rios? Banhava nos rios, jogava bola no clube. Então, toda uma vida de cidade do interior, que quando eu cheguei em Belo Horizonte com 16 anos para fazer 2º grau e fazer faculdade e tal, eu achei estranhíssima. Falei, mas não tem uma praça que você encontra os amigos? É tudo privado, porque é anos 90, né, Elisa? Então, assim... Muito. A rua era perigosa. A rua era perigosa, você tem que ir para o shopping, você tem que ir para não sei aonde, você tem que ter um carro. Isso mesmo. E eu falava, mas eu achava aquilo muito esquisito, assim.
Acho que eu virei urbanista por causa desse contraste. Exato. Esse urbanista que eu sou, que defende espaço público, mobilidade urbana e tal. Claro. Meio ambiente urbano. E aí, quando a gente começa em BH a ter um movimento... Não, aí vou só contar uma coisa. Aí você veio a família toda ou você veio sozinho? Eu vim com meus irmãos. Tá. A gente veio morar aqui, meus pais continuaram lá. Você veio morar com quem? Tinha um parente aqui? Minha irmã mais velha era... cuidava da casa. Caramba! Vocês 3 moravam juntos? Morava junto. Que barato. Aí uma coisa que me marcou muito nessa época, porque aí era gestão Patrúcia, de Castro, né? As caminhadas do FIT. Perfeito, no centro da cidade. Eu, então, estava nessa cidade que eu não entendia, mas, pô, caramba, não tem praça, não tem amigo, não tem espaço público, não tem coletividade, que cidade é essa? Tanto que eu, sexta, meio-dia, a gente pegava um ônibus e ia para Entre Rios. Correndo, né? Saía da aula, já ia direto, sem almoçar, para o ponto de ônibus, pegava o ônibus ali para ir embora. E voltava deprimido. Voltava domingo de tardinha para vir aqui e tal. Quando eu fui na primeira coisa do FIT, que desceu o Afonso Pena, e tinha, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, naquele negócio, uns bonecos, jogando coisas para cima. Aberturas, né? E gente, alegria, um teatro na Praça da Estação e tal. Eu falei, caramba, existe vida aqui. Essa cidade não é tão feia assim. E aí depois, quando eu conversei com amigos que também participaram do movimento do carnaval, hoje a gente nem falou de carnaval aqui. Eles falaram, nossa, as caminhadas do FIT também marcaram a minha adolescência. E aí quando a gente vai então com Praia da Estação, Carnaval de Rua, 2009, 2010, e viver uma cidade no espaço público, e aí duelo de MCs, e hoje tem Cura, está acontecendo Cura em BH, inclusive, Festa da Luz. O que a cidade, e agora os empreendimentos de bares, de restaurantes que estão se abrindo para a rua também, o que a cidade ganhou, mudou de vida pública, de convivência no espaço público. Ontem eu estava na Raul Soares, lá no Cura, conversando, sentado na grama, conversando com o povo. Era um lugar perigoso, jogado. Era um lugar, ninguém ia, era só para ver e tal. O Cura está fazendo esse movimento na Raul Soares. Então, é possível, eu acho que hoje, essa luta toda que eu participo, né, sou um pedacinho dela, para mim ela significa algo da minha infância, de Entre Rios de Minas. Legal, tem uma saudade aí, né? E um desejo de que aquilo ali é desejável. É desejável você ter uma cidade que você possa estar na rua e sentado e encontrar as pessoas, e que esteja um meio ambiente urbano mais agradável, e que você tenha muita árvore. Roberto, eu preciso agora voltar em 2019, que eu te encontrei na Praça da Savassi, e eu fiquei muito assustado, né, com o seu estado, assim. Você estava mal, era o início do governo Bolsonaro, a gente comentou rapidamente sobre isso, e você falou, Elias, eu não estou aguentando, eu vou embora. Você foi embora mesmo? Eu tive uma baixa mesmo depois da eleição de 2018. Acho que muitos de nós tivemos, assim, mas eu tive uma situação de depressão mesmo. Fiquei uns 10 dias, queria só dormir, não queria levantar, sem força e tal. Realmente uma coisa que afetou minha alma, meu ânimo, assim. E eu acho que é aquele fenômeno que aconteceu, né? A gente tem muita dificuldade de entender como que é possível, né? Como é que a gente chegou, né? Que uma política da violência, da intolerância, né? Pudesse governar o país, né? As pessoas priorizaram o quê, né? Para escolher isso. Foi realmente um momento muito desafiador. E eu estava no doutorado, então eu consegui, né? Muita gente não teve essa oportunidade. Você estava na USP e conseguiu uma bolsa. Eu estava no doutorado e aí já tinha terminado as matérias na USP. Então eu consegui uma bolsa para fazer um intercâmbio de 6 meses na Universidade de Florença, na Itália. Minha irmã estava morando na Itália. Nossa, sua irmã de novo, hein? Foi morar na casa dela. E aí eu fui, a gente foi com a família, a gente ficou morando perto da minha irmã, podia visitá-la e tal. Mas tendo ela como apoio. Estava muito tempo sem vê-la, inclusive. E foi incrível ficar em Florença, né? Uma experiência, um aprendizado muito grande. A história da arquitetura na Itália, da preservação do patrimônio é uma coisa assim impressionante. E eles têm também essas políticas de no centro da cidade não entra carro. Nas cidades todas, em Roma, em Florença, nas pequenininhas, eles constroem um estacionamento na beirada. Pronto, né? Tá resolvido. Chega isso, para né? aqui, vai a pé. Não quer ir, não vai. Só entra. Não, claro, se você é morador, você entra. Se você é dono de comércio, mas fora isso não entra. Então os centros ficam bons de andar, cidades, eles preservam o patrimônio e tal. Então foi uma maneira de conseguir ter pessoalmente um pequeno escape daquele momento, né? Um momento que a gente não superou totalmente no país, né? Roberto, você acredita em Deus? Eu acredito. A minha avó fala que entusiasmo é Deus dentro. A minha avó, ela está com 102 anos. Eu vi outro dia, você mostrou. E ela acredita em Deus. Qual que é o nome dela? Maria Helena Andrés. A minha avó, ela é aberta para o que vem.
Então, ela não tem uma religião ou outra. Eu sigo um pouco essa linha dela. Ela já teve nas religiões orientais, já frequentou os ashrams, ficava 3 meses meditando com o pessoal, ia para a Índia, ela com foi 50, com 60 anos, ela ia todo ano, ficava lá. Depois que o marido dela morreu, ela teve uma coisa de buscar a espiritualidade dela. Mas depois ela voltou, ela vai à missa, ela está aberta para essas situações. E eu gosto muito disso, assim. Ela sempre fala isso. Encontrei ela esses dias, ela fala: não, porque entusiasmo é Deus dentro, e você tem Deus dentro, porque você tem entusiasmo. E aí eu acredito. Bom, muito bom. Roberto, o que você acha da questão da legalização da maconha? Eu acho que a gente tem que olhar para esse assunto com seriedade. Hoje a gente tem uma abordagem hipócrita, porque a gente deixa beber, cachaça, gente passando mal, tendo cirrose, morrendo de várias maneiras, dirigindo, violência. Né? A gente legaliza sem regulação direito o álcool. Eu gosto de tomar uma cervejinha, não é essa a questão. Sim. Mas a gente lida com isso como se não fizesse mal nenhum. E a gente lida com outras drogas como se elas fizessem muito mais mal. E hoje a gente tem questão de que a gente tem, né, dados muito objetivos de que o cannabis pode ser remédio para várias doenças. Não, é utilizado, inclusive. É utilizado. Muito caro e com dificuldade de comprar. E não precisava ser tão caro se fosse legalizado. Né? Então, é claro que qualquer legalização deve olhar para os efeitos colaterais, deve olhar para os problemas que gera, mas eu acho que a gente tem elementos suficientes no debate científico, inclusive referências de outros países que fizeram legalizações, e aí eu não estou falando de nada muito comunista, não, estou falando dos Estados Unidos. Sim. Estados americanos que fizeram legalizações, né? E que mostram que não está tendo aumento de uso, escalada de uso, que não está tendo escalada de uso problemático, que é o principal problema, né? E que, ao contrário, você está tendo mais acesso, mais controle, etc. Então, acho que a gente deveria caminhar nesse sentido. Boa. Legal. Ó, eu vou buzinar agora. Chacrinha entrou. 2 buzinadas e você fica à vontade, né? A buzinada pode ser para alguém que você gosta, alguém que você não goste, mas alguma coisa que você gostaria de buzinar, assim, positivamente ou negativamente. Fica contigo, ó. Eu queria buzinar a buzina, porque acho que as pessoas... Tem coisa mais absurda do que as pessoas buzinarem no trânsito? Cara, pelo amor de Deus, é um desrespeito com quem está andando a pé na rua. Cara, aí vem o cara que ótimo. E quando está tudo parado e a pessoa buzina? Exato. Fala, meu filho, absurdo. a sua buzina não vai fazer o trânsito andar. Ela não vai fazer o carro que está na sua frente desaparecer, virar fumaça. Então, não vai atormentar a vida dos outros. Então, o sinal abre, a pessoa está atrás, né, de outro carro e buzina. Não espera nem a pessoa arrancar. Então, eu queria buzinar a buzina. E é uma pena, porque a buzina é algo importante. Em algum momento, você não pode ficar usando toda hora. Claro. Ela é um instrumento importante. Claro, imagina, você está gerando um acidente, alguém, exato. Uma coisa que pode acontecer. Mas ela banalizou. Né? E aí você ouve a buzina já com raiva. Isso. E a pessoa que buzina na hora errada, ela desrespeita quem está andando ali do lado, quem está no trânsito. Porque você se assusta. Transformar o trânsito nesse grande terror, né? De uma raiva. Né? Eu achei ótimo buzinar a buzina. Isso foi muito bom. Para finalizar, olha só, a nossa sociedade está envelhecendo, nós vamos viver mais que os nossos pais, avós, portanto, eu acho que você vai depois dos 100 anos tranquilamente, por causa da sua avó, né? A tendência é essa. A nossa sociedade, aí pensando como urbanista, né, em termos de política, de clima, está preparado para o idoso? Não está. A gente tem muito o que fazer. Os idosos vão ficar sozinhos em casa? Ou eles vão ter uma praça confortável perto da casa deles para eles socializarem? Né? Eles vão ter que atravessar a rua nesse tempo exíguo que você começa a atravessar a avenida, aquele sinalzinho que estava verde já começa a ficar vermelho e piscar, com um desenho de trânsito voltado para o automóvel e não para o pedestre, né? Como que esse idoso vai atravessar? Esse idoso vai subir no ônibus? Minha mãe não sobe no ônibus. Com aqueles degraus absurdos? Ou ele vai ter que pedir aquele elevador para descer, morrendo de vergonha dos outros usuários, porque aquilo faz o ônibus atrasar 2, 3, 4 minutos. Então, assim, ou a gente desenha uma cidade que caiba todo mundo, e eu gostei muito da sua pergunta, porque se a gente desenhar uma cidade que é boa para as crianças e para os idosos, ela é boa para todo mundo mais. Né? Porque aí cabe todo mundo nessa cidade. Se a criança puder andar de bicicleta com segurança, todo mundo anda com segurança. Se o idoso puder andar de bicicleta com segurança, todo mundo anda. Se o idoso puder andar a pé da casa dele até a padaria, até a farmácia, então se aquele trajeto não tiver buraco, tiver árvore para sombreá-lo e para ficar mais fresco e mais agradável,
tiver um banco para ele sentar no meio do caminho e dar uma descansada, e tiver bem iluminado para ele se sentir seguro, todas as outras pessoas vão se sentir seguras também. Então, a gente deveria colocar as pessoas mais fragilizadas como foco das nossas políticas de cidade, porque a gente inclui todas as pessoas nessas políticas. Minha mãe tem 89 anos, mora no centro da cidade, ela não quer sair do centro, porque moramos a vida inteira ali, e mora sozinha, e quer sair na rua, mas tem medo dos carros. Olha que situação que a gente chegou. E olha, ela tem medo do carro, nem carro. É de assalto. Não, ela olha não isso. tem medo, nunca foi assaltada. Uhum. É 89 anos, mas ela tem medo dos carros, de atravessar a rua, porque o carro não vai parar para ela. Não para. E o tempo de travessia... É totalmente diferente. O pessoal da BH Trans devia estar aqui nos ouvindo, mas assim, todos esses seus passinhos ali, e o sinal começa a ficar vermelho e apitar. Dá para fechar o centro de Belo Horizonte igual a Itália fez com suas cidades? Claro que dá. Para carro? Dá, claro não que dá? Você permite... Paris acabou de fechar 4 bairros no centro. Os 4 bairros principais do centro não entra mais carro. Só de quem mora e de quem é dono de restaurante, de supermercado, etc. Ou de quem é fornecedor. Então você cria uma claro, dinâmica. não é radical. Né? Você cria fiscalização com câmera. Se você tiver uma autorização como fornecedor, a sua placa está autorizada, não pega multa, etc. Dá para fazer em BH. Aí você pode ter ônibus circulando nesse pedaço. Você pode ter bicicleta circulando. E as pessoas andando. E as pessoas andando e o automóvel circula. Vai por fora. Ah, mas eu preciso chegar de carro lá não sei onde. Vai em outro lugar. Né? Quem mora ali vai. Isso é perfeitamente possível e faria muito bem para a cidade. E temos muitos idosos que moram no centro de Belo Horizonte. Que moram no centro. Muitos idosos. E imagina esses idosos que não saem dos seus apartamentos. E aí você poderia estar largando calçada para essa travessia ficar mais curta. Você pode ter um pouco de trânsito ainda. Essas coisas nunca se fazem de uma hora para outra. Isso, não é preciso. Né? Você poderia, por exemplo, ir reduzindo o espaço de carro no centro e aumentando, incentivando circular mais por fora. Isso. Aí quem quiser vir para o centro vai ter um bom motivo. Ah, eu tenho que ir no centro de carro. Você sabe que lá o espaço está mais encurtado. Então você sabe que vai demorar mais. Ainda assim você vai, tudo bem. Então existe esse jeito de fazer também, que é inverter um pouco o jogo, porque nos anos todos eles foram só aumentando o espaço dos carros. E as pessoas vão ficando encantoadas. Isso. Quando você inverte isso, vai aumentando calçada, alargando, etc., reduzindo de carro, automaticamente as pessoas vão se empoderando e quem está de carro fica desestimulado a passar por aquela região. Metrô em Belo Horizonte, você acredita nisso? Agora, a gente vai conseguir avançar agora o metrô do Barreiro numa coisa muito estranha, né? Porque foi privatizado o metrô, mas o dinheiro é público. Então, assim, não sei quem desenhou esse negócio, mas pegaram dinheiro público, 2,8 bilhões de reais, dinheiro público, e criaram na cabeça do governador do estado, sei lá de quem, que para aplicar esse dinheiro público tinha que privatizar. Poderia muito bem ter aplicado esse dinheiro público na CBTU como ela estava. Né? Porque a gente tem várias reclamações do metrô ter piorado depois que privatizou, várias e várias. Né? Outro dia teve pane elétrica no vagão e tal. Mas é um avanço a gente ter o metrô do Barreiro. Ele é muito importante, a região do Barreiro é uma região muito, muito populosa, que vai poder chegar no centro com muito mais velocidade, as pessoas dali vão poder. A gente precisa avançar mais. O metrô não é barato, mas também a gente gasta dinheiro com bobagem. Intervenção na cidade para metrô, você acha que é possível em Belo Horizonte? É possível. O custo não é baixo, evidente. Né? A gente gastou 2 bilhões de reais para fazer o MOVE da Antônio Carlos, cheio de viaduto. Um deles caiu, não fez diferença nenhuma. Quer dizer, às vezes a gente gasta dinheiro mal gasto. O metrô não é simples de fazer, mas em outros momentos a gente gasta o equivalente a isso com obras ruins. Então é possível em algum momento fazer. Roberto, eu me lembrei agora, não tem jeito, né? Nós falamos do centro, estamos falando de clima. Parque municipal, poderia ser melhor aproveitado? Eu acho que teve um avanço muito legal nos anos recentes, que foi ele abrir até 9 da noite. 9 da noite, né? E a gente já está vendo o uso, né? Isso. Então tem uma amiga minha que vai lá e o grupo dela joga bike polo na quadra do Parque Municipal. Tem gente que vai jogar basquete, outro vai jogar tênis, outro vai correr, outro vai fazer piquenique. Mas é um equipamento público maravilhoso. Fantástico, né? No centro da cidade, acessível e tal. Ainda tem coisa para avançar. Assim, ele tem que ser mais poroso. Podia tirar a grade, na sua opinião? Eu acho que podia tirar a grade, mas mesmo que não quiser tirar a grade agora, abre todos os portões. Boa. Aquele do viaduto Santa Teresa está fechado, aquele lá de baixo está fechado. Andradas fechado. Tem 2 fechados daquele lado ali, porque o bacana de um parque também é quando você está andando na cidade
Você fala assim, nossa, em vez de caminhar aqui pela Afonso Pena respirando fumaça de carro, eu vou por dentro do parque caminho, e vou sair lá na frente. Isso. Olha que delícia. Isso é um equipamento, uma coisa legal. Central Park em Nova York, o pessoal faz isso. Atravessa aquela região ali, caminhando por dentro do parque. Então, tem avanços a fazer. E o Parque Municipal, para quem não sabe essa história, né, ele tinha 3 a 4 vezes o tamanho que ele tem hoje, originalmente. Né, ele era um quadradão, assim, que entrava aqui na região da área hospitalar. Ele ia até Alfredo Balena. Isso. E ele também chegava ali perto da Chateaubriand, Francisco Salles ali, atravessava o Arrudas. Não, ele tinha um Arrudas, tem um Arrudas dentro dele. Tinha um Arrudas dentro dele aberto, e tal. Né? Ele ficou com 1/3 disso. Já, ainda é um equipamento bonito e importante, né? Eu acho que dá para tirar a grade. Acho que a prefeitura devia testar, deixar ele aberto de noite. Tudo você pode fazer com teste. Você não precisa arrancar a grade de um dia para o outro e descobrir o que vai acontecer. Você pode falar assim, vamos tirar uma portaria por uma semana e testar o que acontece no parque. As políticas urbanas mais interessantes hoje são feitas assim, com teste. Ao invés de você chegar e tomar uma decisão irreversível, que depois pode... Aí você acaba ficando com medo de tomar aquela decisão, testa uma hipótese. Né? Então, acho que ele é um equipamento incrível, mas que pode ter esses avanços. Boa. Bom, chegamos ao final, né? Depois nós vamos conversar de carnaval, tem outras oportunidades, mas queria agradecer demais a sua presença, viu? Parabenizar, assim, muito obrigado pela paciência para a gente poder marcar e, assim, contato com você, como é que a gente faz? Você é um cara que está muito no Instagram, né? Eu acho isso muito legal, assim. Eu agora estou no Instagram. Eu queria até ter um TikTok, mas eu não sei se eu tenho coragem de gerir, né? O meu Instagram está robertoandres.br. Isso. Né? E a gente também, eu tenho participado, né, do Festival da Onça, que é um projeto de extensão que eu coordeno no FMG. Então também tem o Instagram do Festival da Onça, @Festival da Onça. E a minha BH, né, que é essa ONG que está fazendo essas campanhas, BH do Futuro, campanhas de ativismo pela cidade. @_minha BH. Então ali estamos nós. Um dia eu chego no TikTok também, quem sabe. Querido, muito obrigado, viu? Adorei. Parabéns, muito legal. Adorei. Ótimo, nós adoramos, né? Chegamos ao final do nosso programa, muito bacana, ampliamos nosso horizonte aqui, os horizontes de Belo Horizonte. Falamos muito de BH, mas tudo que a gente falou é relativo às cidades. Então procure aproveitar, né, isso que a gente conversou na sua cidade, no seu canto, no seu lugar, no seu território, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Siga o nosso Instagram, vai lá, Papo com Elias, tem muita novidade, muita coisa legal. Os nossos cortes estão lá também, então vai seguindo lá. E segue o meu Instagram também, elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. E eu sobrei.